Ah, você está gravando. Certo. Sistema articular, uma conversa introdutória, sempre levando em consideração, nós já tivemos um contato, né, primeiro período de medicina, a respeito de que nós não... Vocês estão no primeiro período, esse é um momento muito importante, tendo em vista que eu lhes alertei no momento da introdução ao estudo prático da anatomia, né, a respeito de não se envolvam com decoreba pura, anatomia humana não é isso. Vocês vão ver com o decorrer da vida de vocês que, se eu pudesse voltar lá na anatomia, voltem sempre, porque é indispensável. Então, eu tento sempre trazer o assunto para a seara da clínica, da funcionalidade, para que esse aprendizado seja significativo e você não se encontre aí na missão árdua de decorar milhares de termos, e sim aprender com a funcionalidade, aprender com a clínica, para você aprender a avaliar, né, no que chamamos de semiologia, e para você aprender a diagnosticar as afecções. O sistema articular é muito interessante e tá passando direitinho aí, pessoal, o slide? Sim. Sim, professor. Beleza, eu encontrei a fórmula. Então vocês vejam aí um jogador, esse jogador chama-se Maicon Leite. Olha a energia de deformidade da articulação do joelho dele. Joelho esse que é compreendido pelo fêmur, tíbia e patela. E alguns colegas vão dizer que a fíbula ali funciona dentro de um aspecto funcional na articulação do joelho, mas basicamente fêmur, tíbia e patela. E aí você olha uma cena dessa e fala, nunca mais vai jogar. Mais do que isso, pessoal, é importante que você olhe essa cena e já tenha em mente o que pode ter sido danificado aí. Se você sabe a estrutura, você sabe a função, você sabe a semiologia, você sabe diagnosticar, você sabe da afecção. Então aí, por exemplo, numa articulação dessa tem ligamentos, cápsula articular, tem sinóvia, tem a possibilidade de um derrame articular, e você sabe por quê. Aí você tem uma articulação aí, as articulações da mão. Então, mais precisamente, essas articulações aqui, ó, metacarpofalângicas, entre os ossos metacarpais e as falanges proximais dos dedos da mão. A artrite reumatoide faz isso. Como é que você vai empreender um tratamento? O que está sendo lesado aí? Basicamente as mesmas coisas da foto anterior. Por quê? Porque a estrutura é a mesma. Mas é claro, o tamanho, as funções serão diferentes. Mas o que tu sabes que tem aqui? Tem faces articulares, tem cápsula articular, tem sinóvia, tem uma membrana sinovial, que é parte da cápsula articular. E de que ela é constituída e para que ela serve? E qual é a disposição anatômica dela numa articulação que chamamos de sinovial? Olha aí, por que ocorre uma situação dessa? Prótese de articulação de quadril. Então, não só a cabeça do fêmur, meus amigos, mas o colo e mais um pedacinho. Na verdade, isso é uma prótese intramedular, porque está dentro da cavidade medular do osso fêmur. Mas, não obstante, você também tem uma prótese pro quadril, para o osso do quadril. Então, tem um acetábulo aqui e tem um parafuso. Bilateral, bilateral. Por que chega a esse ponto de uma artroplastia total de quadril? Ou, hoje em dia, muito incidente, artroplastia total de joelho. Por que chega numa condição dessas? Aqui, por exemplo, uma radiografia de um guri de 9 ou 10 anos. Aí você fala, nossa, ele de certa forma, tem um sobrepeso, tem uma obesidade pré-operatória. O que tem aí, Luciano? Olha aqui, epifisiólise proximal à esquerda.
Epifisiólise, pessoal, é uma fratura justamente na cartilagem epifisial, que é uma área do osso, constituída aí de cartilagem hialina, que futuramente será convertida em osso. Então, isso é zona de crescimento ósseo. E aí o cara vai fraturar logo aí. É claro que há implicações aí com a questão do sobrepeso, com a questão hormonal, tem uma série de situações, mas foquemos nessa questão articular. Esse mesmo garoto fez isso aí, ó. Então você tem um fixador, né? E este fixador aqui, ó, não era só num, Luciano? Mas esse aqui foi o quê? Profilático. Você está prevenindo, porque a tendência a ocorrer com o fêmur contralateral é muito grande. Epifisiólise. Isso costuma acontecer na puberdade, quando acontece. Fratura de cartilagem epifisial do fêmur. Isso dá uma dor de cabeça, por quê? Dentre outros riscos, você tem o risco da necrose avascular da cabeça do fêmur, né, que é uma morte celular, né, das células constituintes aí da cabeça do fêmur. E aí, o que você faz sem cabeça do fêmur na puberdade? E aí vai se protelando. Por quê? Porque você normalmente vai ter que usar uma prótese total. Aqui foi sanado muito cedo. Outro aspecto aí, ó, hérnia de disco, meus amigos. Olha só, um disco intervertebral, onde, resumidamente, tem constituição por um anel fibroso periférico e um núcleo pulposo, que é gelatinoso, líquido. E ele tem uma protrusão, uma projeção, normalmente posterior, posterolateral, e pega uma estrutura nervosa, seja um gânglio espinal, seja um nervo espinal, altamente incidente. Aqui é na ressonância, aqui um esqueminha. Uma incidência muito grande, isso tira muita gente do trabalho, alto índice de morbidade, de incapacitação. Então, olha só, por que isso ocorre? Estamos falando de articulações. E na coluna vertebral você tem duas sobrecargas de peso. Ô, Luciano, já começa assim já, pessoal. Sabe por quê? Porque vocês vão chegar no terceiro período e um monte de colegas de vocês vai falar: nossa, terceiro período tem locomoção, é um terror. E não é. Galera, me esqueci de falar aqui que a qualquer momento, se vocês quiserem intervir, façam, tá? Não vai me atrapalhar. Mas façam isso oralmente, porque às vezes eu não vejo mãozinha, essas coisas aí, não. Muito bem. E o sistema articular? Falemos dele. Eu dei ali justificativas clínicas, porque se nós podemos prevenir lesões articulares, estamos aí com a população idosa numa crescente muito grande, somos já um país de idosos, né? E jovens, uma situação de sobrepeso, de sedentarismo, de ausência de prática de atividade física, de alimentação inadequada. Então, você também tem nos jovens algumas inadequações articulares. Mas vamos conhecer as bases estruturais de uma articulação ou dos seus tipos, para poder, então, ter subsídios para entender o que são as questões funcionais, clínicas, patológicas e por aí vai. Bom, as articulações do corpo humano contribuem para a homeostasia corporal? Claro que contribuem. Mantém os ossos unidos. Manter os ossos unidos, eu poderia também utilizar o adjetivo estabilidade articular. E essa estabilidade articular me propicia o quê? Movimento. Movimento é um processo básico da vida. Movimento é vital. Os gametas se movimentam, o sangue se movimenta, o alimento se movimenta, a urina se movimenta e por aí vai. Movimento é fundamental. E o corpo precisa se movimentar para dinamizar todos esses aspectos falados anteriormente. Então, permite movimento, flexibilidade e proteção. Se a articulação produz proteção, produz.
Olha o que você tem dentro do seu crânio, que maravilha! Seu telencéfalo, seu encéfalo como um todo, é protegido por ossos muito bem articulados do seu crânio. Não obstante, pessoal, você também tem a articulação temporomandibular, que te permite alimentar-se, que te permite o dom da linguagem. Linguagem essa que é a tradução do que você pensa. Se você é claro, se você se faz compreender pelo outro através da linguagem, você tem sucesso nos seus caminhos. Então, as articulações contribuem demais para a homeostasia do corpo humano. Tecidos conjuntivos, pessoal, flexíveis, formam as articulações que mantêm esses ossos unidos, conectados, articulados. Enquanto na maioria dos casos, permitem continuamente algum grau de movimento. Isso me faz pensar em quê? Que eu tenho tipos de articulações que têm muito grau de movimento. Eu tenho articulações que têm algum grau de movimento. E eu tenho articulações que não têm movimento. Ok? E isso vai se basear a classificação funcional das articulações que veremos adiante. Bom, algumas considerações gerais. Para tudo que eu vou estudar, necessário é que eu conceitue, que eu saiba definir. O que são articulações? Eu poderia dizer que são conexões existentes entre quaisquer tipos de elementos, de componentes que constituem o esqueleto, sejam ossos ou cartilagens. Porque sim, o esqueleto é constituído não só de ossos, mas de cartilagem também. E eu tenho articulações entre cartilagem e osso. Então, articulações eu posso conceituar como conexões existentes entre quaisquer tipos, elementos ou componentes do esqueleto, sejam ossos ou cartilagens. Então, é uma conexão entre os componentes do esqueleto? Sim. Contudo, como se dá essa conexão? Um osso conecta com o outro e pronto, está tudo encerrado? Um osso conecta com o outro e tem um envoltório? Um osso conecta com o outro e tem uma peça de cartilagem entre esses ossos que se conectam? Como se dá a disposição dessas articulações? É isso que a anatomia vem mostrar. Justamente o que? A disposição, o arcabouço, a estrutura, para que aí nós entendamos a funcionalidade. Movimento, proteção, flexibilidade. E aí isso fica claro, pessoal, quando você chega lá no terceiro período, no módulo de locomoção. Por que essa minha preocupação com o módulo de locomoção? Porque os garotos chegam no terceiro período, e eu sou tutor lá, chegam e não é isso. Não é esse monstro. Basta que você entenda aqui a base. E a base é agora. Professor? Oi. É só que o seu microfone, ele tá dando uma variação de áudio, sabe? E ao mesmo tempo um sopro. Eu não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Vê aí, galera, que aí eu tiro ele. Para mim também. Para mim também. Vê se assim ficou melhor agora. Uhum. Bem melhor. Tá, vamos lá então. Obrigado aí, viu? Pode interromper a qualquer momento. Bom, então eu preciso classificar as articulações. Quando eu tenho estruturas demais do meu corpo humano, eu as categorizo, eu as classifico para poder organizar o meu estudo, né, e as formas com as quais eu vou lidar com esses elementos. E no caso das articulações, nós as classificamos sob 2 critérios, sob 2 pontos de vista: estrutural e sob o ponto de vista funcional. Assim classificamos as articulações. E sempre que classificamos, precisamos entender quais os critérios para classificarmos, né? São as nossas referências. Então, a classificação estrutural das articulações se baseia em 2 critérios. A classificação estrutural. Vamos lá. Para eu entender que tipo de articulação é aquela sob o ponto de vista estrutural, eu preciso verificar na articulação a presença de um espaço
entre os ossos que se articulam. Os ossos não têm espaço nenhum entre eles ou há um espaço? Esse é um critério. E desde já, meus amigos, usaremos a linguagem técnica. Esse espaço entre os ossos que se articulam, desde já, chamamos de cavidade articular. Beleza? Tá combinado. Então, primeiro critério na classificação estrutural das articulações. Há cavidade articular nessa articulação? O outro critério. Qual é o tipo de tecido conjuntivo que está interposto, que conecta os ossos numa determinada articulação? Qual é o tipo de tecido? É um fluido? É um líquido? É tecido conjuntivo fibroso? É cartilagem? O que é? Então, estes são os dois critérios que eu uso para designar a classificação estrutural de uma articulação. E aí, nessa classificação estrutural, pessoal, eu vou encontrar 3 classes de articulações do corpo humano. Bom, articulações fibrosas. Veja aí que eu mastigo para vocês. Não existe cavidade articular nesse tipo de articulação. E os ossos são conectados por tecido conjuntivo fibroso. Daí a sua denominação, articulações fibrosas. Rico em fibras colágenas. Né? Então, colágeno, né? Cola. As articulações fibrosas não têm cavidade articular e o tecido que conecta os ossos que se articulam é tecido conjuntivo fibroso, rico em fibras colágenas. É um detalhe estrutural. A outra classe, outro tipo, são as articulações cartilagíneas. Não existe cavidade articular também, não tem espaço entre os ossos que se conectam. E os ossos são conectados, olha a denominação, por cartilagem. Então você terá ossos se conectando com uma peça de cartilagem entre os dois, não deixando espaço entre os ossos que se conectam, não tendo cavidade articular. E existem as glamurosas articulações sinoviais. Essas são mega importantes. Não mais do que as outras, mas por serem mega importantes, né, com essa entonação que eu dei, certamente elas serão mais complexas em sua estrutura. Veja lá, entre os ossos que se conectam, há cavidade articular. Opa! Há um espaço entre os ossos que se articulam. Cavidade articular. E há a presença de um líquido, que, por favor, meus queridos, não é líquido sinovial, é sinóvia o nome correto, segundo a terminologia anatômica internacional. Sinóvia é um fluido característico dessas articulações sinoviais que existe e ele está na cavidade articular. E tem, é claro, seu ofício, sua função, nós falaremos sobre isso. Então, sob o ponto de vista estrutural, eu tenho as articulações fibrosas, as articulações cartilagíneas e as articulações sinoviais, levando em consideração se há ou não a presença de cavidade articular e que tipo de tecido está interposto entre os ossos que se articulam. Aí um exemplo, pessoal. Essas linhas, né, tão acidentadas que ocorrem aí nessa vista superior do crânio são denominadas suturas. Sutura é um tipo de articulação fibrosa. Desde já nos adiantemos. E olha só, osso se articulando com osso, tendo como tecido que conecta tecido conjuntivo fibroso, rico em fibras colágenas. Claro, você não vê isso no laboratório de anatomia. Por quê? Claro, as peças estão secas, passaram por um tratamento, mas em vivo é assim. Nós temos, veja, não há espaço entre os ossos que se articulam e temos aí o tecido conjuntivo fibroso conectando estes ossos.
Aqui exemplos de articulações cartilagíneas. Opa! Alguém está mexendo na minha apresentação. É a Heloísa. E tirou minha apresentação. Sabotou tudo, Heloísa. Por que fazer isso? Professor, meu computador deu uma bugada aqui. Não sei o que aconteceu, desculpa. Tirou minha apresentação, Luiz. Eu até saí da sala porque caiu tudo. Não sei o que aconteceu, ele travou. Poxa vida, tanto que eu gostava de você e agora... Perdão. Vou tentar retornar aqui. Ai, ai. Bom, mas falávamos que eu ia apresentando ali as articulações cartilagíneas, né? E assim, enquanto está carregando aqui, pessoal, as articulações cartilagíneas do que constam? Um osso se articulando com o outro, tendo como um tecido que os conecta cartilagem. E ali, no desenho, eu mostrava justamente a sínfise púbica e a coluna vertebral. Só que na coluna vertebral, nem todas as articulações ali são cartilagíneas. Só aquelas entre os corpos vertebrais. Me contem uma coisa. Vocês já tiveram aulas de esqueleto humano? Já. Sim, professor. Tá. Professor, não está mostrando o slide, não. Não sei se você... É porque ele tá carregando aqui. Ah, tá. Tá bom. Acho que vai voltar ao normal agora. Pronto. Chegou aí? Chegou. Pronto, cadê? Onde eu estava? Passou. Passou bem. Aí. Todo mundo ok aí? Sim. Então, Show. olha uma articulação cartilagínea, ó, porque aqui atrás, pessoal, na coluna vertebral, não. Aqui não é articulação cartilagínea. Chegaremos lá. Aqui sim, ó. Olha a configuração. Osso articulando com outro osso, tendo fibrocartilagem, que é um tipo de cartilagem entre os dois. Então, isso caracteriza-se uma articulação cartilagínea, que nós chamaremos de sínfise. Essa sínfise chama-se sínfise intervertebral. Essa aqui é a popular sínfise púbica, é o nome correto, sínfise púbica. Nós conhecemos as peculiaridades de movimento que nós podemos ter com a coluna vertebral. Tem dois aspectos interessantes na coluna vertebral: estabilidade e movimento. Já que na sínfise púbica, você tem algum movimento, contudo, mais estabilidade. E nas meninas, sobretudo, graças ao efeito de um hormônio denominado relaxina, essa sínfise púbica, essas articulações aqui atrás, as sacroiliacas, elas ficam mais flexíveis, justamente porque o útero materno está crescendo, né, e o guri está ali se posicionando na cavidade pélvica. Professor, desculpa interromper, mas é porque aqui para mim só está aparecendo a sua tela toda azul. Eu não sei se está acontecendo com mais alguém. Eu não consigo ver as imagens. Não apareceu agora, não? Assim. Agora apareceu. Agora apareceu uma. Conexão. Aqui em casa tem a Isso. mesma coisa. Pronto. Qualquer coisa pode falar. Apareceu só... Oi, Eduardo. Oi, professor, desculpa. Apareceu só uma articulação, é só isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Tá bom. Eu gosto de colocar uma por uma. Essa aí, meus amigos, e fiquem à vontade, tá? Vocês não atrapalham, não. Qualquer inadequação é só falar. Essa aí é um esquema, né, de uma articulação sinovial. Ora, o que nós vemos aqui? Espaço entre os ossos que se articulam. Bacana. Qual é o nome desse espaço? Cavidade articular, pessoal. Cavidade articular. Imagine que essa articulação aí que vocês estão vendo agora, pessoal, seja uma interfalângica, uma articulação entre duas falanges. E aí o que eu pedi para vocês entenderem? Se tu sabes a estrutura dessa articulação, você sabe se eu pegar o dedo de alguém, torcer, o que pode acontecer? E aí você sabe a estrutura.
todo esse ambiente é a cavidade articular. Eu vou acabar falando tudo e vocês vão ver que nos slides posteriores há uma repetição normal. Você vê que os ossos que se articulam, eles têm um revestimento com cartilagem e hialina. Essas áreas são chamadas de faces articulares. Vocês veem que essa estrutura, ó, cápsula articular, lembrem-se que essa articulação está cortada no plano coronal. Então, tirou-se a parte anterior e nós estamos vendo aqui o seu interior. A cápsula articular é formada por uma membrana fibrosa, mais superficial, mais grossa, e essa vermelhinha é a membrana sinovial, mais delicada, mais profunda. Essa membrana sinovial, meus amigos, a curto modo, ela produz a sinóvia. A sinóvia, que é um fluido parecido demais com clara de ovo crua. Ora, para que essa membrana sinovial produz sinóvia? Para manter essa cartilagem lubrificada, meus amigos, dentre outras. Mas, sobretudo, para manter essa cartilagem sempre lubrificada, porque se ela ressecar, é o início de uma artrose. Essa cartilagem não pode ressecar, não pode erodir, porque se ela começar a abrir, você tem um processo de artrose, um processo degenerativo da cartilagem articular, certo? Então, falei muita coisa, mas eu vou repetir lá na frente, porque o que eu quero mostrar a vocês? Que essa cavidade articular, que essa disposição nas articulações sinoviais, nos dão a possibilidade de quê? Movimento. Alguém deu uma ligadinha no áudio, quer falar? Professor, só uma pergunta. Essa cápsula sinovial, ela tem reciclagem do líquido dentro ou ela é intacta enfim, você falou sobre ressecamento, e aí vai ressecando aí que causa alguma doença? Isso, Guilherme. Qual é o maior estímulo para a produção de sinóvia por conta da membrana sinovial? O maior estímulo chama-se movimento. Então, por exemplo, quando temos pacientes acamados por longo período numa UTI, ou seja, na enfermaria, uma grande preocupação, manter essas articulações móveis. Por quê? Porque você pode ter uma anquilose da articulação, um bloqueio, endurece. Por quê? Não está movendo, para-se de produzir sinóvia, e aí a articulação fica bloqueada naquela posição que se deixou. Então na verdade, essa sinóvia ela é renovada. Ela não é uma cápsula fechada que tem um líquido lá dentro que não é renovado. Não, perfeito, Guilherme, exato, é renovado. Até porque é a forma que a cartilagem se nutre, já que ela não é vascularizada. Tá? Ok, obrigado. E aí... Professor? Pois não. Rapidinho, ali na primeira imagem, a cartilagem articular, então, é só a parte que se conecta com o osso, representada ali na cor azul? Perfeito. É ela, né? Justamente ela. E ela é clara, translúcida, lisinha. E com esse fluido, a sinóvia, fica ainda melhor. Então, é própria para o movimento. Se você tem perda de cartilagem, né, e outros aspectos, por exemplo, da radiologia, que você vai ver o quê? Você pode ver diminuição da cavidade articular, você pode ver alterações morfológicas, porque começam a aparecer os famosos bicos de papagaio, que no nome técnico chama-se osteófito, por conta de quê? Sobrecargas de peso desiguais. Normalmente esse é o grande problema das articulações. Né? Claro, cada uma com a sua peculiaridade. Uma interfalângica não costuma sobrecarregar peso, mas costuma ter movimentos repetitivos, talvez. Né? E uma articulação do joelho, e uma articulação do quadril, e as articulações dos processos articulares na coluna vertebral. Então, eu coloco aqui
articulações da mão também, vejam, sempre tem cavidade articular, por mínima que seja, e tudo isso em azulzinho, que a colega acabou de chamar a atenção, são as faces articulares, ou seja, as áreas ósseas que se conectam numa articulação e que são revestidas por cartilagem. Professor? Oi. Essa cápsula, esse líquido, ele é prejudicado quando fazemos o movimento de estalar as articulações? Sim, muito boa observação, ela sempre aparece. Alvin, né? Isso. Sim, Alvin, por quê? Fazer uma força dessa... Vocês me veem? Sim. Fazer uma força dessa de deformação, como quando a gente estala os dedos, ela é prejudicial. Você vê que com o tempo vai se deformando a intervalo. Vai engrossando a parte da articulação. Exatamente, vai se deformando. Eu, depois que tive acesso a conhecimento, eu estalo meus dedos, porque eu tenho esse hábito, mas eu não comprimo, eu traciono, eu puxo. Tracionar é menos pior. É menos pior. Por quê? Porque, além de tudo, eu estou afastando as faces articulares, dando uma esticada na cápsula articular, eu estou dando aí uma folga para as minhas articulações. Quisera eu poder fazer isso com o meu joelho, mas ele já está destruído pela história do futebol. Mas, puxa, traciona, né? Eu faço assim para instalar. Nunca mais eu apertei. Porque são delicadas demais e você vai... o corpo é muito adaptável, ele vai se adaptando àquela força de compressão até que vai deformando, vai aumentando a estrutura óssea naquele local. Entendi, obrigado, professor. Valeu. Passou aí direitinho? Passou. Bom, Passou. Apareceu só dois títulos. Título e Isso. Classificação estrutural nós vimos. Articulações fibrosas, articulações cartilagíneas, articulações sinoviais. Baseados em que critério, Luciano? Tem ou não cavidade articular? E qual é o tipo de tecido que está interposto entre os ossos que se conectam? Beleza. Agora, meus amigos, classificação funcional das articulações. E é claro, quando eu falo em funcionalidade de articulação, penso em movimento. Baseia-se justamente, o critério é qual o grau de movimento dessas articulações. E aí convencionou-se a termos 3 categorias. Existem as sinartroses. Pessoal, essa categoria de articulação é a articulação que não produz movimento. E aí diz, é uma articulação fixa, sinartrose, sem movimento. Tá? Estamos na classificação funcional das articulações, que baseia-se no grau de movimento que produz. Sem movimento é uma sinartrose. Com algum movimento, uma articulação pouco móvel, eu classifico como anfiartrose. E aquela articulação com liberdade de movimento é uma diartrose. Veja que tem um bizu, uma dica, né, conforme as regiões aí. Todas as diartroses são articulações sinoviais. Não tem como errar. Certo? Todas as diartroses são articulações sinoviais. Então, sinartrose, sem grau de movimento. Mas nem todas as articulações sinoviais são sinartroses? Boa pergunta, Alvin. São sim. Ok. São sim. Tendo em vista as outras articulações, essa pergunta é bacana porque às vezes você vai ter um movimento pequeno, que o movimento de uma articulação do ombro é um negócio fantástico, mas o movimento de uma articulação interfalângica também é fantástico, tendo em vista a proporcionalidade. Tá? Ok. Show. Classificação funcional das articulações, baseada em quê? Grau de movimento que permite. Sinartrose não permite. Anfiartrose, algum movimento. Diartrose, uma liberdade de movimento interessante. E toda diartrose é uma articulação sinovial.
Passou. Sobre as articulações fibrosas, meus amigos, e aí falando de uma forma geral, já vimos, não possuem cavidade articular. E os ossos que compõem esse tipo de articulação são articulados por meio de tecido conjuntivo fibroso. E vejam, permitem pouco ou nenhum movimento. E já se adaptando à terminologia, ou são anfiartroses ou são sinartroses, respectivamente. Tá? Nós temos 2 tipos de articulações fibrosas: suturas e sindesmoses. Falaremos um pouco das especificidades, aquelas que chamam mais atenção. Lembrando, é claro, pessoal, vocês terão aulas práticas. E aí peguem os conceitos teóricos e pratiquem na aula prática, né? Porque aí vai vir nome de articulação e vocês vão ver essas características lá. As suturas você só vai encontrar no crânio. As sindesmoses são muito especiais devido ao tipo de união que elas têm. Mas vamos verificar isso aí. Cadê? Aí. Sutura. Bom, uma sutura é uma articulação fibrosa, já vimos isso, composta por uma fina camada de tecido conjuntivo fibroso entre os ossos que se articulam. Já vimos, suturas estão no crânio. E olha aí, ocorrem apenas no crânio. Meus queridos, quando vocês pegarem um crânio, e mesmo nas ilustrações de atlas ou de livros-textos, vocês verão que o crânio, né, é cheio de linha entre os ossos. Na verdade, são suturas. Os ossos do crânio são unidos, são articulados por suturas. É um tipo de articulação de proteção, tendo em vista o quão coesos estão esses ossos do crânio. Então, você vai ver uma linha entre os ossos nasais, a sutura internasal, a sutura frontonasal, a sutura frontozigomática e por aí vai. Você tem uma série de suturas. Aqui eu exemplifiquei com 3, da vista superior do crânio, que vocês vão ver muito. Sutura coronal, articula o osso frontal com os 2 parietais. A sutura sagital, que está no plano mediano, articulando os 2 ossos parietais. E a sutura lambdoidea, a região posterior do crânio, articulando os ossos parietais com o occipital. Poxa, Luciano, nem mostra uma figurinha? Mostrarei, mas aguçem para os diversos nomes, que não são só esses, né? Eu exemplifiquei, e olhem no atlas de anatomia, porque quando você, né, empreender numa aula prática, você já está com esses nomes frescos. Você só vai encontrar, só vai conferir. Nossa. Aí. Vista superior do crânio. Então, tu tá vendo aqui o osso frontal, né, essa região anterior, essa região posterior, o osso occipital, 2 ossos parietais em verde. Então, as suturas, vejam a morfologia. Nós, da anatomia, da embriologia, da histologia, gostamos de quê? Morfologia. Esse aspecto serrilhado aqui, denteado, mostra o quão coesos são esses ossos para proteger essa maravilha que é o meu cérebro, que é o seu cérebro. Se fosse plano, ia ficar bem fácil de intervir no nosso tecido cerebral. Mas é assim, justamente para ter uma coesão bacana, consistente. Estão aí? Sim. Sim, professor. É porque o Teams avisou que eu estou com uma rede ruim. Vocês estão aí ainda? Me escutam? Me veem? Sim. Ah, então tá. Sim. Aqui, ó, imediatamente posterior à sutura coronal, sutura sagital. O que é a sutura sagital? Treinem essa questão, pessoal, de conceituar. Porque às vezes a gente pensa que é muito fácil dizer o que é aquilo e às vezes falta a palavra.
O que é isso? É uma sutura sagital. Conceitue. Trata-se de um tipo de articulação fibrosa que articula os ossos parietais. Pronto. Você respondeu. E aqui, posteriormente, a sutura lambdoidea. Lambdoidea. Escrevam, leiam, falem a palavra, apresentem essas palavras ao cérebro de vocês. São exemplos de suturas, né? Comentamos, né, que as bordas irregulares interligadas das suturas conferem resistência adicional e diminuem as chances de fratura. Além disso, pessoal, a calota craniana, que é esse tampão, né, que eu mostrei para vocês agora, com o frontal, os parietais e o occipital, eles formam uma abóbada, né, algo arredondado que também dificulta o traumatismo. Imagine se nossa cabeça fosse quadrada, né? Mas não, até para isolar os traumatismos. Mas o ser humano é tão artista que consegue fazer isso no dia a dia aí, quando trabalha sem equipamento de proteção, com motocicleta, violência do trânsito em geral, projétil de arma de fogo, enfim, né? Como uma sutura é uma articulação que não produz movimento, então, se você for classificar a sutura, ela é uma sinartrose. É um tipo de articulação fibrosa que não produz movimento. Então, funcionalmente, como é que tu classificas a sutura? Sinartrose. Não produz movimento. Algumas suturas presentes durante a infância são substituídas por osso no adulto. Então, você tem essas suturas que são linhas, tem umas que somem quando chegamos à fase adulta. Tem outras que somem ainda quando senis, quando chegamos a uma fase, né, avançada das nossas vidas. Somem. Esse sumir das suturas chama-se sinostose. Sinostose é como se fosse um processo de ossificação, apagando aquelas suturas. Certa vez, eu e um estudante, que agora é formado, é um fisioterapeuta, levamos uma peça do anatômico lá em Cachoeiro de Itapemirim, onde eu residia, com uma sinostose tíbio-fibular. Ora, entre a tíbia e a fíbula, não há osso. E aí, produzimos isso lá, foi bom, foi elogiado e causou algum espanto. Veja aí o crânio de um recém-nascido, pessoal. Vocês sabem que o crânio de recém-nascido tem a peculiaridade de ser flexível, até por conta do parto por meio vaginal. É imprescindível que esse crânio seja assim flexível para que os ossos cavalguem e diminua-se a circunferência do crânio do bebê na passagem no parto. Nós temos aqui essas áreas, né? Áreas onde os ossos do crânio estão afastados, você tem um espaço. Nós denominamos esses espaços, pessoal, de fontículos. Não é moleira, não é fontanela, é fontículo. Lembrando, pessoal, que eu chamo sempre a atenção para a terminologia anatômica, para que nós saibamos usá-la no meio acadêmico e nas circunstâncias corretas. Nós não vamos usar com soberba para humilhar ninguém, nem nos fazermos incompreensíveis e incompreendidos. É simplesmente para que tenhamos aí um padrão científico de termos. Então, você tem aqui o fontículo anterior e o fontículo posterior. E vejam, pessoal, que no osso frontal, que você sabe que é um osso único, há uma sutura. Mas ela precisa sumir quando a gente vai crescendo. Já falaremos disso. Olha aqui, lateralmente você também tem um fontículo anterolateral e o fontículo posterolateral, certo? No crânio adulto, pessoal, é claro, os ossos vão se aproximar e fechar esses fontículos. E eles servirão como pontos craniométricos, que é uma outra coisa que vocês podem ver também. Se não viram na aula de esqueleto de crânio, verão na prática certamente.
pontos craniométricos. Para quem trabalhará com medicina legal, com medicina forense, né? Serve para verificar comprimento de crânio. Professor. Oi, Emanuele. Em média, com qual idade esses fontículos eles se fecham? Então, as fontes bibliográficas, Emanuele, falam aí, eu já vi 3, 4 anos de idade. E eu já tive estudante dentro de sala de aula que falou, professor, chega aí. Oi, botei a mão, o menino tinha um fontículo ainda, né? Já com 18, 19 anos de idade. E quando isso ocorre, né? Vocês sabem o nome disso? Variação anatômica. Né? Não é o normal, não é o padrão morfológico que se encontra na maioria dos indivíduos, mas não atrapalha a função, é uma variação anatômica. Então, Emanuele, eu já vi fonte bibliográfica falando 3 e 4 anos de idade. Então, numa média, é isso aí. O osso frontal, como eu mostrei a vocês, ele cresce separado em 2, né? Unido ali por uma linha de sutura. Normalmente ocorre a fusão completa dessa sutura aqui, ó. Professor? Oi. Pois não? Só uma dúvida que você falou desse aluno seu, que ele ainda tinha esse fontículo. Não é mais perigoso? Não teria esse dano, não? Ele é perigoso, né? Porque você tem ali uma área enfraquecida na tua estrutura do crânio, é perigoso. É uma variação anatômica, não está atrapalhando a função. Mas ele tem que ter um cuidado ali redobrado com traumas no crânio. Né? Ele está suscetível ali. Tranquilo? Então, a minha dúvida era essa, porque no caso, tranquilo, ainda se enquadra como variação anatômica, porque de certa forma está prejudicando a função de proteger, no caso. Boa observação, Eni. Contudo, não na prática, tipo, o garoto estava lá estudando numa boa. Em nada estava atrapalhando ele estar ali, né, com seus processos cognitivos, intelectuais e tal. Não está atrapalhando. Só que ele está mais suscetível. É uma boa discussão. Mas, por exemplo, se você nasce sem o polegar, isso é uma anomalia. Porque realmente sem polegar, você perde a essência dos movimentos da mão, pinça e prensa, sem o polegar. Agora, enquanto o garoto está ali, ele está numa boa porque não está havendo nenhum prejuízo para a função a princípio. Agora, se ele tivesse num país como a Síria, né, como o Líbano, aí era uma questão, né, muito perigosa, porque qualquer trauma na cabeça dele, mas entendo o teu raciocínio. Obrigada, professor. Nada, eu que te agradeço. Então, ocorre completa fusão dessa sutura aí, pessoal, frontal, normalmente por volta dos 6 anos. Vejam, né? Normalmente. O que é normal? É o padrão morfológico que ocorre na maioria dos indivíduos de um grupo. Então, normalmente, fecha-se com 6 anos, se funde. E aí desaparece. Há uma sinostose ali e apaga essa sutura. Não obstante, pessoal, se a sutura persiste, além dos 6 anos da idade, pode ser que tu nunca saibas disso, né? É denominada sutura frontal. Você tem uma sutura frontal. Antes, essa suturinha, quando persistente, era chamada de sutura metópica. Não, sutura frontal. Tá? Professor? Oi. Mas essa sutura aí, da parte da frente, ela não ocorre ossificação, né? Ela não sinostosa, você diz. Isso. O normal, sim, Heloísa. Agora, se ela fica ali e persiste,
É uma variaçãozinha anatômica, o nome dela é sutura frontal. Ah, tá. Então ela é sinostosa, normal. Entendi, tá bom. No normal, então, por exemplo, se no universo de 100 crânios você achar 40 com sutura frontal persistente, dá um artiguinho científico para uma revista, né? Um achado. Porque não é essa a incidência de suturas frontais persistentes. Entendi, muito obrigada. Um outro tipo de articulação, pessoal, e examinamos as suturas, e vocês vão se divertir lá no anatômico com os nomes, né, com a identificação no crânio. Um outro tipo são as sindesmoses. Uma sindesmose também é um tipo de articulação fibrosa, e nela há uma distância maior entre os ossos que se articulam. Além de quê? De você ter nessa articulação maior quantidade de tecido conjuntivo que numa sutura. Então, você vai ter dois ossos se conectando, contudo, a distância entre eles é maior porque há uma maior quantidade de tecido conjuntivo fibroso entre esses ossos. As sindesmoses, pessoal, são muito peculiares. E aí nós temos a conexão dos ossos nesse tipo de articulação, dá-se-á por meio de uma faixa de tecido conjuntivo fibroso que nós denominamos membrana interóssea. Você tem dois ossos nessa disposição que eles colocam aqui na câmera. Entre esses dois ossos você tem uma faixa de tecido fibroso. Membrana entre ossos, membrana interóssea. Então a membrana interóssea é aí uma característica estrutural interessante de quem? Da sindesmose, que é um tipo de articulação fibrosa. E vejam, ela permite algum movimento. Assim, nós classificamos funcionalmente uma sindesmose como anfiartrose. Por quê, Luciano? Porque anfiartrose produz pouco movimento. É o caso da sindesmose. Elas produzem algum movimento. Então, algumas fontes bibliográficas antigamente faziam uma taxação, né? Articulação fibrosa, sinartrose. Não, não é assim. Você tem que observar a estrutura da articulação para poder, então, classificar. A sindesmose produz algum movimento. Então, funcionalmente, ela é uma anfiartrose. Aí, pessoal, são dois exemplos clássicos, porque, como todo o meio científico, na anatomia também há muita vaidade. Então, para vocês não pegarem livros e perceberem, o autor tal disse que isso aqui é uma sindesmose, mas o outro diz que não é, não. Para evitar essas despadronizações que não são pertinentes ao rigor científico, eu trago sempre para vocês exemplos clássicos, indiscutíveis. Então, por exemplo, isso aqui é uma sindesmose entre rádio e ulna. Então, você tem aqui o rádio articulando-se com a ulna por meio de uma faixa de tecido fibroso, que nós chamamos de quê? Membrana interóssea. Vejam, meus amigos, que aqui, o rádio se articula com a ulna aqui, proximalmente. Aqui também, distalmente, mas aqui também. Certo? Então, essa faixa de tecido fibroso, por exemplo, entre o rádio e a ulna, nos permite isso aqui, pronação e supinação do antebraço. Além disso, pessoal, essa membrana interóssea é ponto de fixação de músculos. Vocês verão isso aí com o tempo. Aqui uma outra sindesmose típica, foi essa que eu levei, sindesmose tibio-fibular. Vejam, fíbula articulando-se com tíbia, tendo como tecido que conecta uma faixa de tecido fibroso, sendo que essa faixa tem nome, membrana interóssea. Então isso caracteriza uma sindesmose. Aqui proximalmente é um outro tipo de articulação, e aqui é um outro tipo de articulação. E aqui está a sindesmose. A peça que nós conduzimos até o congresso, quer dizer, não levamos a peça, né? Ela estava no banner, direitinho, retratada. Ela tinha osso até aqui. Tudo isso aqui era osso. E aí nós chamamos de sinostose tibiofibular. Teve um avaliador que chegou
um avaliador não, o avaliador gostou, achou interessante. Um rapaz, um professor, não sei o que ele era, não lembro, reivindicou, não, isso não é sinostose, e aí na época, então, era o estudante meu, monitor, defendeu muito bem, né, com a literatura e etc, enfim, e fixamos lá a sinostose tibiofibular. Essa é uma sinostose. Há um movimento aqui, Luciano? Há algum movimento aí. Isso caracteriza essa sinostose como uma anfiartrose. E há ainda, pessoal, as gonfoses, muito particulares dos nossos amigos odontólogos. Sim. É um outro exemplo de sindesmose, né, diferente, chamado de gonfose, ou ainda sindesmose dentoalveolar. Isso é lindo, né? Muito bem. Então, as gonfoses ou sindesmoses dentoalveolares são os únicos exemplos de gonfose no corpo humano, né? Que são as articulações entre quem? A raiz do dente, que é a parte que você não vê, porque ela está inclusa, está se articulando justamente com quem? Com os processos alveolares das maxilas, você tem 2 maxilas, e da mandíbula. Então, você tem várias cavidades nas maxilas e na mandíbula. Essas cavidades são os processos alveolares. E a raiz do dente se articula com esses processos alveolares, constituindo aí um tipo de articulação fibrosa denominado gonfose ou sindesmose dentoalveolar. A gonfose não permite movimento. Se tiver com dente mole aí, você é adulto, não chegou pelo menos aos 25, 26 anos, tem algum problema. Porque as gonfoses não permitem movimento. Assim, funcionalmente, nós a classificamos como sinartrose. Meu Deus, a hora voa. Aí, uma gonfose, né? Você tem aí a turma da odonto não é só isso, né? Tem um periodonto, que é tudo que tem em volta do dente, e tem periodontista, o especialista disso, que cuida disso tudo aí, porque se gengiva e todo esse processo em volta estiver doente, você tem grandes chances de perder o seu dentinho. Mas, enfim, a nós aqui no momento o que interessa é essa disposição articular aqui, que é caracterizada como gonfose ou sindesmose dentoalveolar. Não tem movimento, é uma sinartrose. Professor? Oi. Eu não consegui ver muito bem o que e onde está essa gonfose nessa última imagem que você mostrou. Se você puder repetir, por favor. Vamos lá. Aqui é a raiz. Quem que falou aí? Eu, professor Isa. A Isa Sherlin. Perdão, Isa, ó, o processo alveolar é toda essa cavidade aqui, certo? Onde estão esses processos alveolares? Nas maxilas e na mandíbula, onde você tem o arco dental superior, o arco dental inferior. A raiz do dente é a parte do dente que nós não vemos. Porque o que a gente vê? A coroa do dente. O colo a gente não vê, porque ele é coberto pela gengiva. Tem algumas pessoas que têm exposição do colo do dente, né? E você tem a raiz do dente. Então, isso aqui é a articulação. E é claro, não há esse espaço entre o dente e o osso, seja da maxila ou da mandíbula, tá? Então, aqui está configurada a gonfose. Essa articulação de dente com os ossos. Aqui aonde? Eu não consegui visualizar também. Ali onde tem essas inervações e vasos? Não, ó. Aqui a setinha, ó. Não tá aparecendo a setinha. Ah, não? Não. Lamentável isso, então. Ué, gente, por que minha setinha não aparece? Deixa eu ver, então, aqui. Tá vendo onde está escrito periodonto? Sim. Aí não tem um espacinho, uma valinha?
Ah, tá. Uma linha mais escura. Então, a raiz do dente está aí inclusa nesse espaço que é o processo alveolar. Tranquilo? Então, mas... tá. Poxa, eu achando que eu tinha setinha o tempo todo e não tinha nunca. Já apontei tantas coisas para vocês. Mas tá bom, não tenho setinha então. Vamos lá. Foi-se as articulações fibrosas. Entramos então em articulações cartilagíneas. As articulações cartilagíneas, assim como as fibrosas, não dispõem de cavidade articular e também permitem pouco movimento ou nenhum movimento, depende da articulação cartilagínea. O tecido que está interposto entre os ossos que se articulam nas articulações cartilagíneas, obviamente, é cartilagem. E ela pode ser cartilagem hialina ou fibrocartilagem. E nós temos dois tipos de articulações cartilagíneas, meus amigos. As chamadas sincondroses e as sínfises. As sínfises a gente já andou batendo um papo sobre elas, mas realmente veremos novamente aqui algo mais. Então, sincondroses e sínfises são tipos de articulações cartilagíneas. Essas articulações, lembrando, não possuem cavidade articular e podem produzir algum movimento ou nenhum movimento. As sincondroses, o que eu preciso entender delas? É um tipo de articulação cartilagínea, já sabemos disso, na qual o material de conexão é cartilagem hialina. Está aí um diferencial. Nas sincondroses, eu tenho o material que está conectando cartilagem hialina. Um exemplo de sincondrose, é a cartilagem epifisial. Nossa, vimos isso já hoje, né? Sim, pessoal, é aquela área de cartilagem hialina que é a zona de crescimento do osso, né? Une a epífise e a diáfise de um osso longo. Lembrando que epífise são as extremidades do osso e diáfise é o corpo do osso, a parte média. Então, você tem a cartilagem epifisial. Nossa, Luciano, isso é uma articulação? Entre a epífise do osso e o resto do osso, a diáfise do osso. Mas, Luciano, essa cartilagem tende a sumir quando cessamos o crescimento do esqueleto? Exatamente. Isso faz da sincondrose o quê, pessoal? Uma articulação temporária. Certo? Uma sincondrose é uma sinartrose, não produz movimento. Certo? E as sincondroses, olha aí, tornam-se sinostoses. Vai havendo um apagamento, a cartilagem tende, né, a dar lugar a osso, tornam-se sinostoses. Um outro exemplo, pessoal, interessante, funcional, é a sincondrose esfeno-occipital. Esfeno-occipital. Onde tu vai observar essa articulação? Pega o crânio e vira. Lá na base do crânio, quando o occipital está se encontrando com o esfenoide, quando você pegar no laboratório de anatomia, já será o quê? Uma sinostose. Mas ela é uma sincondrose. Então, ali você sabe que houve o quê? Entre o esfenoide e o occipital? Cartilagem hialina. E a turma da odonto mexe muito com essa articulação quando precisa fazer alterações, quando precisa intervir, na verdade, em crianças com algumas inadequações posturais de ossos da face, principalmente de mandíbula. Então, eles mexem com essa articulação através da ortodontia, né? E até de cirurgias. Por quê? Sendo uma articulação temporária, né, você pode mexer. Então, depois que vira uma sinostose, fica mais difícil mexer. Coisas do tipo protrusão de mandíbula, assim como aquele jogador
do Flamengo Pedro, ele tem uma protrusão de mandíbula, né, consistente, vai ter trabalho para mexer com aquilo, porque já é adulto. Algumas pessoas têm retrusão da mandíbula, aquela mandíbula projetada posteriormente, né, que o mento meio que some. Então, algumas alterações devem ser detectadas desde cedo para que o odonto possa intervir. Então, aí um esqueminha, né? Então, você tem a cartilagem articular, e eu coloco isso para quê, meus amigos? Para que saibamos, cartilagem articular da face articular não some, tá? Isso aqui não some. Agora, essa cartilagem epifisial, todos nós já tivemos, né? E essa disposição epífise com diáfise é uma sincondrose, porque o futuro vai ser isso aqui, ó, sinostose dessa articulação. A sincondrose, então, um tipo de articulação cartilagínea, tem a característica interessante de ser uma articulação temporária. Não vai durar para sempre. Professor? Pois não, Isa? A maioria delas tem uma idade específica para sumir ou cada uma vai no seu tempo? Porque, né, não sei. Não, algumas têm um período de sinostose, né, de ossificação, mais tardio do que o outro. Por exemplo, o osso do quadril, quando até a adolescência, até os 17, 18 anos, por exemplo, ele é separado em 3 por uma articulação em forma de Y. E aí você vai ter isquioíleo e pubis. Agora, chegou na fase adulta, quando você pega aquele osso do quadril no laboratório, é osso do quadril. Não é ilíaco, não é nada disso, é osso do quadril. Agora, quando tu é criança, né, até a puberdade, 18 anos por aí, e claro, respeitando as variações, né, as variáveis de um contexto, você tem 3 ossos ali, isquioíleo e pubis. Então, dependendo dos ossos, dependendo da idade, sim, você tem especificidades aí. Mas, de uma forma geral, 18 anos até os 21 anos, você tem aí ossificação dessas cartilagens epifisiais. Entendi. Obrigada, professor. Nada. E aqui, pessoal... Oi, Emanuele. Você pode, por favor, repetir a parte que o senhor falou que a sicondrose ela se torna sinostose? É porque eu me perdi nesse pedaço. Não, tranquilo. Eu vou falar aqui para vocês que eu estou passando a setinha aqui nesse desenho osso infantil. Então, reparem que no osso infantil, essa plaquinha azul aqui, né, imediatamente inferior ao que chama de cartilagem articular, ela é uma sincondrose. Isso aí é uma sincondrose. E aí você vê que no osso adulto ela sumiu. O que houve? Uma sinostose. O osso tomou conta. Substituiu essa área de cartilagem hialina. Entendi agora. Obrigada. Tranquilo? Ô, professor, então a sinostose é o processo de desaparecimento da sincondrose? Perfeito, perfeito. É uma boa definição. Tá bom, obrigada. Nada. E aí vocês veem aqui à direita, pessoal, aspecto radiológico. Porque o desavisado vai olhar essa radiografia aqui, eu estou passando a setinha em cima, vai olhar essa radiografia e vai falar, nossa, está deformado, fraturou. E não. Vocês veem que as epífises, a epífise do fêmur, a epífise distal no caso, não está separada do resto do fêmur, né? Da metáfise e da diáfise. Na verdade, essa área invisível que vocês veem aí é uma área de cartilagem epifisial. Isso denota que esse esqueleto está imaturo, em fase de crescimento. E aí, você vê uma cartilagem epifisial, pessoal, e ela não é só uma cartilagem epifisial, ela é uma forma de você refletir
das várias posturas inadequadas das nossas crianças, dos bebês. Não dá para colocar uma criança que ainda não deambula sozinha no andador. Você está alargando a base dela e você está posicionando as cabeças dos fêmures de uma forma inadequada nos acetábulos dos ossos do quadril. Não dá para uma criança de 3, 4, 5 anos de idade sentar sobre os joelhos, que o pessoal está chamando de sentar em W, porque os joelhos estão mal posicionados. Lembre-se sempre dessa cartilagem epifisial, lembre-se sempre desse esqueleto imaturo. Colocar uma criança para fazer um futsal pode ser sensacional, mas pode ser ultra perigoso. Por quê? Essa criança tem áreas de crescimento ósseo, áreas de cartilagem e hialina. E isso, entre aspas, é moldável se você tem traumatismos repetitivos de alto impacto. Então, se você bota uma criança no futsal, observa o piso dessa quadra, o tamanho que ela vai percorrer, o calçado que ela usa, o peso da bola, com quais crianças ela vai jogar, se é com criança maior ou menor, porque senão, no final do dia, o que pode haver também? A criança de 7, 8, 9 anos de idade chorando, dizendo que está com dor nas pernas. Muito comum, né, falar isso. E comum também a gente ouvir de profissional, isso é dor de crescimento, mãe. Mas isso pode ser uma periostite, por conta de sobrecarga. Pode ser um problema de epifisiólise, que eu mostrei para vocês lá, o artigo está lá em cima com referência. Você pode estar tendo um problema justamente nessa cartilagem epifisial. E isso vai demandar inadequações do crescimento ósseo dessa criança. Então, tudo tem um contingente aí estrutural e funcional que pode implicar em afecção, em inadequação, em transtorno, em distúrbio. Então, coisas inocentes podem ser evitadas com a boa orientação do médico, do fisioterapeuta, de qualquer profissional da saúde que estude anatomia humana. E as sínfises? Falamos das sincondroses e as sínfises, meus amigos. Professor, oi. Só antes de você passar, me tira uma dúvida, por favor. Pois não. É que você comentou desse negócio da criança sentar em W. Eu faço isso desde criança e um médico meu, ele falou que eu tenho articulação frouxa e nunca me deu nenhum dano. Isso tá ligado, o fato de ter articulação frouxa e não ter nenhum dano nesse sentido? Eni, é provável. Porque se você fizer isso aqui, ó, se você tiver a capacidade de fazer isso aqui que eu estou fazendo, você provavelmente tem um jogo articular aí muito flexível, muito frouxo, como ele falou. Mas isso pode levar você, mesmo assim, a ter alguns distúrbios. Posicionamento de joelho, posicionamento dos teus pés. E se seus pés pisam inadequadamente, seus joelhos já são medializados, de repente, você vai ter problemas também no quadril e, sobretudo, na coluna. Porque é um intrincado, né? Embora flexível que você seja, há uma demanda aí maior de quê? De que você fortaleça certos grupos musculares estratégicos para que você, no futuro, não tenha aí problemas com dor de articulações como a coluna, por exemplo. Entendi, foi porque me chamou a atenção que aqui em casa todo mundo, minha mãe, eu e meus irmãos, desde criança, que essa questão do nervo, pelo que o meu médico falou, é genética, né? Eu acho que todo mundo pegou da minha mãe. Sim, ela distribuiu aí. Um problema disso, Eni e colegas, também é o quê? Quando a criança se posiciona em W, né, senta sobre os joelhos, o que ela está pretendendo com isso? Ter mais estabilidade postural. E isso é ruim também sob o ponto de vista de que ela tinha que estar sentada, o correto é sentarmos sobre os nossos túberes isquiáticos. Porque se a gente senta sobre os túberes isquiáticos, isso faz com que a minha musculatura do dorso tenha que trabalhar, tenha que estar tonificada para manter o equilíbrio do meu dorso, do meu tronco. Se eu sento sobre os joelhos, a minha musculatura de dorso não tem tanta tonificação. E aí eu posso crescer um adulto que com fraqueza muscular do dorso, e daí podem vir os problemas de coluna.
Não obstante, pessoal, o que a gente pode ter também? Sabe aquelas pessoas desastradas que andam e esbarram nas coisas? Isso pode não ser desastre, pode ser desequilíbrio, porque você não tem um equilíbrio para andar linearmente, retilineiamente, e você esbarra nas coisas porque você não tem equilíbrio. É simplesmente por isso que você pisa mal, porque você não tem uma musculatura bacana de dorso, né, os chamados eretores da espinha para te manter reto. E aí você tem esses desequilíbrios que às vezes se confundem aí com, eu sou muito desastrado, eu vou andando, esbarrando nas coisas, pode ser um problema postural. E embora não provoque eu vou até dor, procurar saber, porque sou a pessoa mais astrada que eu conheço. Então, as crianças procuram isso, elas querem melhor estabilidade, aí sentam nos joelhos. Aí quem tinha que estar fazendo essa atividade era a musculatura do dorso, e elas crescem com esses músculos não tão tonificados quanto deveria. Veja isso aí, Eni Maria. Bom, obrigada, professor. É isso. Uma sínfise. Jesus, a hora corre demais. Ainda bem que a gente vai ter 2 encontros. Uma sínfise, pessoal, também é um tipo de articulação cartilagínea, como as sicondroses. Porém, as suas faces articulares, que são aquelas regiões específicas em que os ossos se articulam, são recobertas por cartilagem hialina. Porém, há uma peça, um disco plano de fibrocartilagem entre essas faces, tá? Então, você tem 2 ossos se articulando, mas tem uma peça de fibrocartilagem entre os 2 ossos que se articulam. Olha a diferença para a sincondrose. Lá na sincondrose, a conexão se dá por quem? Por meio da cartilagem hialina. Além do que a sincondrose, o futuro dela é uma sinostose, é uma articulação temporária. Já as sínfises, não. Elas têm as suas faces articulares revestidinhas, bonitinhas, e tem uma placa, um disco plano de fibrocartilagem e não cartilagem hialina entre os ossos. Todas as sínfises, isso é uma dica interessante, ocorrem no plano mediano do corpo, meus amigos. Então, tu só vai encontrar na linha mediana. Sínfise púbica é um exemplo clássico. Trata-se de quê? Uma anfiartrose. Ué, Luciano, a gente tem algum movimento ali? Tem. E por isso que alguns esportistas, como atletas de rugby, futebol americano, esportes que tenham muito contato, futebol mesmo, a sinfisite púbica, a osteite púbica, são afecções que tiraram, por exemplo, o Kaká da Copa de 2010. Nossa, é uma dor chata. Por quê? Por exemplo, os músculos retos do abdômen, eles se fixam na sínfise púbica, nas imediações. Então, toda vez que você anda e tal, dá uma tracionada ali. Então, mexe, o repouso é complicado. É uma área muito delicada. E, como dito anteriormente, as mamães, as gestantes, liberando relaxina durante esse processo, tem aí uma maleabilidade, uma flexibilidade, tendo em vista que essa pelve precisa, né, de uma certa flexibilidade para que o útero possa ali se abrigar com conforto, com disposição anatômica adequada. Então, é uma anfiartrose, produz algum movimento. Encontramos sínfise também, pessoal, na articulação entre a parte mais superior do externo, chamado manúbrio, palpável, aqui no meu tórax. Então, o manúbrio do externo, articulado com a sua parte mais imediatamente inferior, que é o corpo do externo, forma uma sínfise, a chamada sínfise manúbrio-external, que certamente vocês verão lá no laboratório de anatomia, nós temos peça. E aí você vai ver bonitinho lá o manúbrio do externo e o corpo do externo com um disquinho plano de fibrocartilagem. Além desse, pessoal, outra sínfise famosa são as sínfises entre os corpos vertebrais. Né? Os corpos vertebrais são as partes mais anteriores e volumosas de uma vértebra. E elas são interpostas por um disco fibrocartilagíneo, o disco intervertebral, perdão. Essa disposição dá
a essas vértebras o nome de sínfise intervertebral. E ali vocês sabem, é sítio, é local frequente de uma doença muito grave, que é a hérnia de disco. Aliás, você tem a hérnia de disco, a protrusão discal, a degeneração do disco, você tem a desidratação do disco, você tem algumas inadequações, aí, alguns transtornos que o disco intervertebral sofre por uma série de motivos. E isso vai alimentando a mente de vocês para quando vocês chegarem na missão locomoção e preensão, que é o módulo lá no terceiro período, vocês surfarem nisso e não ficarem sofrendo porque a meninada fala que é horrível, que não sei o quê, e não é, uma delícia. Olha aí, eu estou aqui circulando essa parte mais volumosa e cúbica da vértebra, o corpo vertebral. Vocês podem notar aí que é o segmento lombar da coluna vertebral, mais à esquerda da gente, né? Interposto pelo que está ilustrado aí de azul claro, o disco intervertebral. Então você tem uma vértebra sobre uma vértebra com um disco intervertebral que é de fibrocartilagem. Então isso caracteriza sínfise. Sínfise entre vértebras, qual o nome correto? Sínfise intervertebral. Agora eu pulo para a ilustração da direita e vocês veem aí o externo, ele sofreu um corte mais à direita no plano coronal, e o que você vê? O manúbrio do externo, que é essa parte mais superior, o corpo do externo e uma união aí por um disco. Olha o disquinho aí, fibrocartilagíneo, que embora eu mostre com a seta aqui, né? Vocês não estão vendo a seta, mas está aí um disquinho pequenininho. Isso configura o quê? Uma sínfise, cujo nome é sínfise manúbrio external. Notem que essas três sínfises, intervertebral, manúbrio external e púbica, estão no plano mediano do corpo. Aí a sínfise púbica, né, num contexto de pelve, a pelve óssea aí formada, você tem a sínfise púbica anteriormente e as articulações sacroilíacas posteriormente. E dá para ver aqui também a articulação do quadril, que é entre a cabeça do fêmur e a face semilunar do acetábulo do osso do quadril. Amém. Né? E aí uma peça humana que eu coloquei aí, aparece agora à direita, né? Vocês veem aí o disco plano de fibrocartilagem que está entre os dois ossos do quadril anteriormente. Uma sínfise púbica. Professor. Oi. A sínfise intervertebral, ela é pouco móvel? Pouco móvel, Emanuele. Ah, beleza, obrigada. Você deve estar se perguntando, poxa, mas a coluna move tanto, né? Move sim. Move com flexão, move com extensão, com rotações, com flexão lateral. Mas não só devido à sínfise intervertebral, né? Porque ela é interessante, né? Ela provoca aí. Você tem posteriormente outras articulações que aí são sinoviais. Mas quando vocês estudarem coluna vertebral, né, atentem-se às questões das partes, sobretudo essa da sínfise intervertebral e dos processos articulares. Formam articulações interessantes. Mas a gente vai falar sobre isso. Enfim, as articulações sinoviais, meus caros. Pessoal, elas são glamurosas, como eu falei lá no início da manhã, porque são as que mais se encontram, né? As que existem em maior quantidade no nosso corpo, e são as mais importantes sob o ponto de vista funcional, já que promovem movimentos. Há uma liberdade de movimento interessante nas articulações sinoviais. Então, elas têm um interesse maior, é claro. E é claro, pessoal, num consultório, você vai atender afecções, né, principalmente em articulações sinoviais, sobretudo nas articulações sinoviais. Para aqueles que vão para a ortopedia ou mesmo clínicos gerais, vão receber pacientes com queixas, em articulações da coluna vertebral,
articulação do ombro e articulação do joelho. São os que mais aparecem em consultório. Então, é uma articulação que, se promove um grau interessante de liberdade de movimento, você pensa, poxa, ela vai ter uma estrutura mais complexa, mais aprimorada, mais preparada para isso. E aí, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês para 2 elementos. Pensem agora na tua articulação do joelho. Articulação do joelho. Pensou? Pensou. Ela tem que ter 2 aspectos principais preservados. E interessantes, que são quase paradoxais. Que é o quê? Estabilidade articular, é uma articulação justa, que não fica cedendo, que não é instável, que não falseia, que é bem um linguajar, quando eu anoto ali na queixa principal do paciente. Ah, meu joelho falseia, está falhando. Perdão. E movimento. Então, uma articulação sinovial tem que garantir aí estabilidade e, ao mesmo tempo, movimento. E aí eu penso nessa articulação do ombro aqui, ó, que faz esse movimento chamado de circundução. E aí você vai ver a estrutura de uma articulação do ombro é o quê? Como dizem os colegas da ortopedia, é uma bola articulada numa parede. Como é que isso se mantém? É muito instável. E aí vocês vão conhecendo as nuances da funcionalidade de uma articulação e das suas possibilidades de lesão. E, é claro, das minhas medidas de profilaxia, de prevenção. Por exemplo, idoso cai, pessoal. Idoso cai e, entre aspas, dá um trabalhão. Idoso cai, ele pode fraturar desde um escafoide ou um rádio, que ele vai pôr a mão para se defender na hora da queda. Se ele não dispor disso, ele pode bater a cabeça, ele pode ter um traumatismo craniano, mas ele pode também ter uma fratura de colo de fêmur, caso ele seja aí acometido por uma osteoporose. Então dá trabalho, custa dinheiro, custa qualidade de vida. Então por que não prevenir? Se você colocar lá em base de dados científicos quedas em idosos, tem muito artigo, muita coisa, porque realmente é um problema de saúde coletiva. Muito bem, mas antes que eu pense clinicamente, funcionalmente, eu preciso pensar estruturalmente. Do que dispõe uma articulação sinovial para poder me dar liberdade de movimento? E para que eu possa ter, estabilidade, né? Para que uma senhora não deixe de ir à igreja, por exemplo, que faz parte de um hábito de lazer dela, porque ela tem medo de pegar o ônibus, já que 45 centímetros é o degrau de altura do ônibus. E ela tem medo de descer e o joelho dela falhar. Ela não está mais indo à igreja por conta disso. E qual é a missão do médico? É dar o bem-estar, melhorar a qualidade de vida. Então, detectando-se essas estruturas, dá para se prevenir. Mas eu preciso conhecer a anatomia. Bom, as articulações sinoviais são constituídas por certas propriedades que as distinguem, claro, das demais articulações que a gente já viu aqui hoje. Por exemplo, presença de cavidade articular. Claro, há espaço entre os ossos que se articulam. E comentamos aqui hoje, né? Eu prefiro tracionar as minhas falanges, a minha metacarpofalângica, eu traciono, até para me dar um alívio. No intervalinho, quando eu estou dissecando muito, e o movimento ali é repetitivo, e com um período de tempo, às vezes, prolongado, eu paro um pouquinho e traciono. E olha como é que está lá. Eu traciono, né? Se eu apertar, eu estou traumatizando. Mas, enfim, há cavidade articular. Isso é propício ao movimento. Essa característica, como dizíamos, né, confere às articulações sinoviais a ampla liberdade de movimentos e isso as classifica como diartroses. Articulações que têm grau de liberdade de movimento. Funcionalmente são diartroses.
Mas, insisto, precisamos conhecer a estrutura de uma articulação sinovial. Faces... Nossa, eu dei uma barbada aqui agora, ainda bem que vocês não estão aqui em sala comigo, senão eu tinha jogado muita coisa em vocês. Faces articulares. Pessoal, eu coloquei logo isso aí, porque quando eu começo a fazer uma descrição de uma articulação, descreva a articulação do joelho. Cara, começa pelas faces articulares. Né? De forma macro, é formada pelo fêmur, pela tíbia e pela patela. Aí você vai direto para as faces articulares. Côndilos femorais, medial e lateral, côndilos tibiais, lateral e medial, além da patela, que tem a sua face articular. Faces articulares, o que são? E aí a gente define. São regiões específicas dos ossos que entram em contato em determinada articulação e que são revestidas por cartilagem, na definição. Certo? Então, se eu junto minhas mãos aqui, essa área e essa área que vão se encontrar e se conectar numa articulação são faces articulares, regiões específicas dos ossos que se conectam em uma determinada articulação e que são revestidas por cartilagem. Certo? Diante deste fato, eu já penso numa coisa. Qual é a nossa missão como profissional de saúde? Evitar que as pessoas desgastem esta cartilagem das faces articulares. Você pega compêndios antigos que falam, a partir dos 40 anos de idade, graças a uma diminuição das questões dos líquidos corporais, as cartilagens tendem a se degradar. Vírgula. Hoje em dia não é mais assim. Como lhes falei, hoje em dia há a questão da obesidade, do sobrepeso, do sedentarismo, dos hábitos que nós temos, das más posturas, e isso faz jovens, como aqui deve ter, que tenham talvez aí dores articulares. Por que que tem dor articular? Primeira coisa, você precisa investigar. Né? Por que essa dor articular? Então, as faces articulares, sendo a linha de frente do movimento, elas precisam de cuidado. Porque se começar a erodir, se começar a desgastar a cartilagem dessa face articular, adeus, não se regenera. Embora tenhamos aí no mercado algumas medicações, né, cujas descrições dizem que vai, né, não vai. Você pode ter ali um preenchimento, mas vai ficar irregular. As disposições das faces articulares têm que estar equilibradas em força, em sobrecarga. Porque senão, se estiverem tortas, você vai ter sobrecarga só numa área. E aquilo desgasta e vai abrindo. É uma erosão mesmo, progressiva. Então, faces articulares. A cartilagem hialina recobre essas faces articulares dos ossos com uma superfície escorregadia, lisa, translúcida, própria para o movimento. Mas lembre-se, tem que ter uma lubrificação. Ela reduz o atrito entre os ossos na articulação durante o movimento e auxilia na absorção de impactos. Sim, mas ela é própria para o movimento. Eu não posso pensar muito na minha face articular, na minha cartilagem ali, como absorvedora de impactos. Não, eu tenho que pensar nela como movimento. Existem outras estruturas no contexto articular que podem absorver esses impactos. Por exemplo, uma musculatura circunjacente com tônus muscular legal. Porque se você se põe a fazer uma atividade física com a musculatura enfraquecida, você possivelmente terá lesão articular. Meus queridos, uma hemorragia de satisfação, meio-dia aí, 9, não vou ultrapassar mais o tempo, vocês devem estar famintos, devem ter seus compromissos, e a gente aproveita que tem outro compromisso na quinta e continua lá. Um forte abraço, obrigado pela presença, pelas contribuições, e desculpem aí alguns transtornos da tecnologia. Beleza? Obrigado, professor. Valeu, Obrigada, galera. professor. Valeu. Valeu.
Professor, eu peço desculpa de novo, viu? Pelo transtorno. Não precisa. Acontece.